Afinal, onde foi parar a testosterona da Marvel? Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Erro de Continuidade. Eu sou Gustavo Silva e hoje vamos falar um pouco sobre esse triste e confuso fim que a Marvel está tendo nos cinemas. Mas antes, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar, que me ajuda muito, eu sou eternamente grato, e vamos pro vídeo. Bom, eu não vou fazer um react passando o trailer aqui inteiro de Doomsday, porque eu imagino que você tenha visto já umas 3 vezes na ânsia de sentir alguma coisa que não seja aquela indiferença terrível, ou quando muito, tristeza. Na verdade, eu queria começar fazendo uma pergunta pra vocês. Vocês se lembram quando lançou o trailer de Guerra Infinita? Eu ainda consigo ouvir a voz do Nick Fury. Havia uma ideia. Daí depois a voz do Tony e aquele tema do Vingadores no pianinho assim bem marcado e suave. Rapaz, é de arrepiar. Aquela época foi simplesmente impagável. E como cinéfilo chato que eu sou, eu tenho a obrigação de falar que desde aquela época e antes, a Marvel já tinha suas fraquezas. Ela tinha filmes muito bons, interessantes, como os filmes dos Guardiões, por exemplo. Só tinha 2 na época, E filmes muito ruins e estranhos, como os 2 Thor também. A diferença fundamental é que a média era um pouquinho mais alta. E a fórmula Marvel não tinha se desgastado tanto ainda. E junto com isso, eles tinham também um controle maior dos personagens. E assim, era mais fácil equilibrar todas essas bolas no ar. Então, naquela época, eles ainda podiam se fiar em 2 coisas diferentes. O carinho do público por personagens carismáticos, Tony, Steve Rogers, Thor, e também na expectativa do espetáculo, do grande final, que era Guerra Infinita e depois Ultimato. O problema é que de 2019 pra frente, eles perderam as 2 coisas. Em primeiro lugar, eles perderam os personagens, mas aí também that's life, Você tem que abrir mão de algumas coisas para continuar criando e inovando. Por isso, criativamente falando, eu não achei ruim eles terem matado o Tony ou aposentado o Steve Rogers, por exemplo. Eu acho que faz parte do jogo. Mas eles falharam no processo de substituir esses personagens por outras figuras tão carismáticas quanto. As apostas mais fortes eram o Doutor Estranho e o Pantera Negra. Quem estava lá vai saber. Só que aí, o segundo filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, foi muito ruim. Assim, culpa ou não da pandemia, a recepção foi muito ruim. No caso do Pantera Negra, tristemente, o Chad Boseman, que é o ator que fazia o Pantera Negra, morreu em 2020. E aí eles optaram por não reescalar ele, e essa foi talvez uma das maiores viradas, uma das maiores apostas, na verdade, do todo o universo Marvel. Não dá pra saber o que teria acontecido se eles tivessem reescalado ele. Mas nós sabemos o que aconteceu quando não reescalaram. O segundo Pantera Negra foi muito fraco. Então a Marvel se viu sem líderes para sua principal equipe dos cinemas. Mas não só isso, eles se viram sem uma equipe propriamente dita. Nesse ponto, de 19 para 20, ela começa a mesclar onde ela vai lançar as coisas dela. E assim ela mescla a composição do seu universo. O Disney Plus tinha acabado de lançar e eles tinham que vender a assinatura. E fazer séries exclusivas parecia uma boa maneira de fazer isso acontecer. E também parecia interessante expandir mais o universo com um custo menor. Então era o útil ao agradável. Então eles começaram a formar equipes nos filmes e nas séries. Eles tentaram formar, por exemplo, os Jovens Vingadores, em séries como Falcão e Soldado Invernal, Hawkeye, Miss Marvel. Porém, no melhor dos casos, a recepção do público foi mista. Eles não sabiam como emplacar esses personagens. O problema é que no cinema, as perdas continuavam. Shang-Chi, por exemplo. Filme ok, mas ninguém liga. Eternos, filme de equipe, grande, ambicioso, terrível. A Marvel finge até hoje que não aconteceu. Isso sem falar de, mais uma vez, Doutor Estranho e Pantera Negra 2. As únicas produções dessa época que foram pra frente foram as do Homem-Aranha. E mesmo assim, o terceiro só foi pra frente numa tentativa desesperada de nostalgia. Mas deu um respiro de relevância para Marvel e margem para ela trabalhar. O saldo final é que até 2022 só tinha um personagem querido e relevante que as pessoas gostavam, o Homem-Aranha.
Até o Thor e o Hulk tinham sido escanteados. O Thor com aquele quarto filme insuportável e o Hulk só fazendo ponta em aparições das produções dos outros. Então a gente chega em 2023 e a gente tem um monte de produção que não levou a lugar nenhum. Eles não conseguiram um rosto novo para essa fase da Marvel. E tudo isso é só a primeira parte do problema. O segundo ponto é justamente que eles perderam a mão na construção do espetáculo. Construíram a trama do multiverso e a sua base fundamental foi feita fora do cinema. E quando foi pro cinema, jogaram no colo do Deadpool. E aí, cara ouvinte, amado ouvinte, você pode argumentar: ah, Gustavo, mas teve Quantumania para introduzir o Kang. O multiverso foi mais introduzido no multiverso da loucura. O problema nisso tudo, veja bem, é que, de fato, no multiverso da loucura nós estamos apresentados a essa possibilidade. No Homem-Aranha 3 nós vemos alguns desdobramentos dessa possibilidade. E no Quantumania nós vemos o rei desse novo local, o multiverso. Até aí, ok. Só que o multiverso não se explica por si mesmo e haviam muitas pontas soltas e muitos personagens para se equilibrarem sozinhos. Então, para deixar tudo isso coeso, a Marvel trouxe a AVT, né, da série do Loki. Só que, como eu disse, jogaram isso para uma série de TV. E quando chegou no cinema em Deadpool, não tinha nenhum ar sério, não tinha um ar que fazia sentido, não tinha um ar canônico. Somado a esse problema, né, temos também outra vez a questão de não reescalar um ator. O Jonathan Majors, que era o Kang, né, foi acusado, ele foi condenado por agressão, muito sério. Então, naturalmente, foi cortado dos filmes da Marvel. Só que a Marvel, em vez de reescalar o ator, decidiu jogar tudo isso no lixo. Ah, era uma preparação mais ou menos, era precário. Era, mas é aquela máxima, galera. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Vejam bem, façam a linha do tempo na cabeça de vocês. Tudo isso de acabar com a ideia do Kang foi de 23 para 24. Faz 2 anos só. De lá pra cá, a gente teve no cinema grande lançamento, né? Teve Deadpool, que saiu no meio da bagunça. Tivemos Capitão América 3, que, né, honestamente. Tivemos Thunderbolts e Quarteto Fantástico. E agora, eles armaram um circo às pressas e ninguém liga mais. Porém, eles têm o rosto deles de volta. Um velho conhecido, Robert Downey Jr. É só remendo, por isso que é chato, indiferente. Em contrapartida, vamos rapidamente pensar em como o Thanos foi introduzido nesse universo. Foi coisa de 6 anos só no cinema. Primeiro, ele é uma sombra, né? Ele é o chefe do Loki, né? Do Chitauri. Depois ele aparece matando esse mesmo personagem. Daí você tem uma cena pós-crédito aqui, as filhas dele falando que ele é um monstro acolá. Daí você tem todo o plot das gemas do infinito. Cara, é bom, leva tempo, mas é bom, vale a pena. Quando tá todo mundo não aguentando mais, pum! Espetáculo. Guerra Infinita e Ultimato. E o que nós temos agora? A construção do Doutor Destino. Temos o anúncio da Comic Con, ridículo. Temos cena pós-crédito Quarteto Fantástico. E temos o trailer. A verdade, galera, é que não sobrou nada pra Marvel. Me fala, quem são os Vingadores? Quem é o líder ou os líderes dos Vingadores? Quais são as ligações entre os Vingadores? Por que eles estão juntos? E mais importante, quem se importa? Naturalmente, Homem-Aranha Brand New Day provavelmente vai dar uma amarradinha, malandra em algumas questões para preparar para o filme. É claro, eles estão falando que vai ser nível rua, tal, etc. Mas a gente sabe que eles vão dar um jeitinho. Então talvez melhore um pouco, mas visto que a gente já teve, galera, é ridículo. E agora, José? A festa acabou. Pra terminar, a própria Marvel já admitiu que não sabe mais manejar a festa. O Kevin Feige, essa semana, o 01 da Marvel, né, anunciou que depois de Guerras Secretas vai ter um novo universo mais simples e mais fácil de acompanhar. Então, pessoal, não fiquem tristes, não se estressem. O fim é deprimente, bastante. Mas relaxa, daqui 2, 3 anos a gente vai estar acompanhando tudo em Reels do Instagram, vai estar tudo certo. E para nossa reflexão na palavra hoje, eu queria
recomendar para vocês ler um trecho de Eclesiastes. É interessante que a Marvel se beneficiaria muito da leitura de Eclesiastes, né? Vamos lá, Eclesiastes 7:8, um trecho muito conhecido. Diz assim a palavra: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Amém. Bom, é muito autoexplicativo, não é mesmo? Salomão, o homem mais sábio de toda a história, nos dando aqui a sua sabedoria prática. Paciência melhor do que a arrogância. É engraçado pensarmos que o fim pode ser melhor que o começo, né? Já que o fim, bom, é o fim. Acabou. Na melhor das hipóteses, fica um gostinho de quero mais, mas geralmente fica um gosto amargo na boca. Mas o fim pode ser melhor porque é a hora de contemplar o que você fez, de colher os frutos que você plantou, também porque tudo tem um tempo para acabar nessa vida. Em outro trecho de Eclesiastes, Salomão fala que há um tempo para tudo debaixo do sol. Há o tempo de rir e o tempo de chorar, o tempo de plantar e o tempo de colher o que foi plantado. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Enfim, tudo tem um tempo certo. Mas, muitas vezes, nós somos como a Marvel, né? Queremos arrastar aquilo que foi bom quando já não dá mais, porque a gente tem medo do fim. Só que já deveria ter acabado, não faz mais sentido. Mas eu preciso conceder isso, né? O fim gera mesmo incertezas. O que vem depois do fim? O que vem depois de terminar a faculdade? O que vem depois de mudar de emprego ou ser demitido? O que vem depois de terminar um relacionamento muito longo? Ou, mais universalmente falando, né? O que vem depois da morte? O que vem? Qual que é o fim? São todas perguntas muito válidas e eu não sei responder separadamente cada uma. O que eu poderia dizer é que se você estiver com Deus, sabe que Ele prepara todas as coisas, então confie nele para todas essas questões do dia a dia. Não se desespere, né? Não entre em pânico, como diria o guia. Para a questão da morte, eu acho que eu posso responder um pouquinho melhor. Se você tiver a sua fé em Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de mim, que tira o pecado de você, quando você fechar os olhos pela última vez nesse mundo, vai abri-los em um lugar onde não há mais fim. Apenas a plenitude do amor, da paz e da alegria de Deus. Você tem que admitir que esse fim parece muito melhor do que o começo, não é mesmo? Medite um pouco sobre esse fim e busque a Deus que pode dá-lo para você. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deixe os seus comentários, compartilhe, se inscreva, curta, que me ajuda muito. E aí, bom, fiquem com Deus. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.